Olá pessoal, aqui é Felipe Campelo, sou da plataforma de fundos, responsável pela distribuição dos fundos da plataforma, e a gente hoje está aqui com o Bruno Constantino. Bruno, obrigado pela presença. Prazer é meu. A ideia aqui, pessoal, é a gente falar do XP Ômega, que a gente mandou esse comunicado direcionado aos assessores que possuem cotistas, e esse vídeo a gente vai inclusive gravar para que vocês possam enviar para os seus clientes. Então a ideia aqui é primeiro passar pelo FAQ que a gente enviou pelo e-mail, tá? A gente vai bater as perguntas, eu vou perguntando, o Bruno vai respondendo, e ao final a gente reserva aí 20 minutos de perguntas que vocês elencarem no chat. Então eu estou com o chat aqui, vocês perguntam para a gente, e aí a gente vai batendo as perguntas também, tá bom, Bruno? Tá ótimo. Bom, Bruno, eu queria então primeiro, assim, naturalmente aqui todo mundo já entende do produto, mas eu queria que você desse um passo para trás para a gente fazer um overview aí do produto, só para explicar de novo como é que funciona, qual é a proposta, visão de longo prazo e tudo isso, e aí a gente já entra nas perguntas, pode ser? Pode ser, claro. Inclusive, quer dizer, a explicação de como o produto funciona é uma das respostas que a gente colocou no FAQ. Bom, meu nome é Bruno Constantino, como o Felipe me apresentou. Muitos de vocês já me conhecem, eu talvez seja um pouco repetitivo aqui, mas eu vou contar a história desde o início, que eu acho que é importante para quem não tem o conhecimento poder adquiri-lo agora. O FIP Ômega, ele, como o nome sugere, ele é um FIP de infraestrutura, então ele está baseado na Lei 11.478, que é uma lei de 2007, que fomentava atrair capital para infraestrutura no Brasil. Por isso que essa lei ela tem uma série de benefícios, inclusive a isenção fiscal para investidores pessoas físicas. A gente vai falar disso em maiores detalhes mais à frente, porque no passado recente gerou também um pouco de confusão. O que foi a ideia desse FIP? A ideia foi constituir um veículo que fosse um instrumento de renda isento através de ativos que tivessem uma segurança em termos de fluxo de caixa com horizonte de longo prazo. E esses ativos são características, vamos dizer, dos ativos de infraestrutura de uma forma geral. O FIP Ômega ele tem dois ativos debaixo dele, que são os ativos geradores de caixa, que é uma PCH e uma usina eólica, Gargaú a usina eólica, Pipoca a pequena central hidrelétrica, e no final das contas esses dois ativos são os responsáveis por gerar o caixa que vai pagar todo o OPEX das empresas, que vai pagar a dívida que foi utilizada para a construção dessas usinas com o BNDES e que vai remunerar os cotistas do FIP Ômega e também o acionista ordinarista da Aster, que é a empresa investida do fundo, que no caso é a Ômega Energia Renovável. O veículo, ele foi constituído, a estrutura que nós montamos foi constituída para dar uma segurança para o investidor no horizonte de longo prazo. Por que isso? Porque é da natureza de qualquer investimento de infraestrutura você ter, nos primeiros anos em que você começa a gerar caixa efetivamente, a alavancagem ainda é muito alta. Então o fluxo de caixa livre é menor. Ao longo dos anos você vai amortizando parte dessa dívida que você tomou para construir as usinas e o teu fluxo de caixa vai aumentando ao longo do tempo. Para mitigar esse efeito, nós criamos uma estrutura de ações preferenciais na holding, que é a Aster S.A. O que são essas ações preferenciais? O que elas têm de tão especial? Elas têm basicamente duas características muito importantes. Elas têm preferência e cumulatividade no recebimento de qualquer provento que venha da Aster, que, por sua vez, por ser uma holding company, tem como geração de recursos a geração de caixa dos ativos de baixo, que são Pipoca e Gargaú, como eu comentei. Essa estrutura de preferencial, ela foi criada para que a gente já sabia desde o início que nos primeiros anos a distribuição de caixa seria menor do que o rendimento previsto no Estatuto da Aster para as ações preferenciais, que é o ativo que o fundo tem, de IPCA mais 7,5% ao ano. Esse ponto é importante porque eu recebo muitas perguntas de assessores questionando, fazendo a conta do ano corrente, falando, olha, o IPCA foi de 10%, com 7,5%, fazendo a conta sem ser aqui de juros compostos, para simplificar, eu teria que receber 17,5% de yield e eu recebi 8% de yield, 9% de yield. O que aconteceu? Qual o problema? Não tem problema algum. Já era previsto
é que nos primeiros anos você receberia menos do que o IPCA mais 7,5%. E por isso a relevância dessa estrutura de ações preferenciais, que no fundo dá para o FIP uma posição de senioridade na estrutura de capital do equity da companhia. Tá? É importante realçar que o FIP ele tem um investimento de renda variável. Isso não é um investimento de renda fixa, é um investimento de renda variável com característica de renda fixa. É diferente de ser um investimento de renda fixa. Por que ele tem característica de renda fixa? Porque o ativo é um ativo que tem um fluxo de caixa com alta previsibilidade. Isso não quer dizer certeza na previsão do fluxo de caixa, mas é previsível com um grau de probabilidade alto porque ele tem contratos de longo prazo. Então esse é o primeiro ponto da característica da geração de caixa dos ativos. Segundo, ele tem essa cumulatividade. Então aquilo que eu não recebi no IPCA mais 7,5 nesse ano, acrua e é atualizado por IPCA mais 7,5 para o ano seguinte e assim sucessivamente. De forma que todas as distribuições que a Asteri fizer para os seus acionistas, preferencialmente terão que ir para o acionista preferencialista até pagar todo o acruado e não pago até então. Só a partir daí, depois de quitar todo esse passado, é que o excesso vai ser pago ao acionista ordinarista, que no caso é a Ômega Energia Renovável. Isso é válido até outubro de 2032. Então, de forma geral, esse é um fundo para renda, onde as distribuições tendem a ser crescentes ao longo do tempo, por essa característica de, nos primeiros anos, a dívida das empresas ainda ser elevada e ela vai sendo reduzida gradualmente ao longo dos anos subsequentes, com esse efeito da cumulatividade que faz com que, quando eu tiver menos dívida nas empresas de baixo e podendo distribuir mais do que IPCA mais 7,5, eu vou distribuir mais do que IPCA mais 7,5 para fazer jus ao passado, onde eu distribuí menos do que IPCA mais 7,5. Até pegar o acumulado. Até pegar o acumulado. Isso é válido até outubro de 2032. Então essa é a linha geral do fundo. Não, perfeito, Bruno. Vamos lá, então vamos começar. A gente inclusive já matou a pergunta 1. Vamos para a pergunta 2 aqui, que é: qual é o código de negociação do produto? Bom, XPO11, né? Isso daí já está bem. O pessoal claro. conhece. Quais são os principais custos para o cotista do fundo? Para esse tipo de fundo, eu diria que os custos são baixos, muito baixos. Isso é um FIP, é um produto de private equity, para renda. E na época que a gente fez essa emissão, foi uma época de estresse no mercado, e a fim de fazer com que a rentabilidade líquida para o cotista fosse ainda mais atraente, nós acabamos reduzindo as taxas do fundo. Então hoje o que o fundo tem de taxas? Ele tem uma taxa de gestão, uma taxa de consultoria, que é da Ômega Energia Renovável, e tem uma taxa de administração, custódia, controladoria. Né? Somando todas essas taxas, isso vai dar 0,42% ao ano. Então isso são as taxas do fundo hoje vigente. Beleza. Pergunta 4. Quem pode negociar as cotas do fundo no mercado secundário? Investidores qualificados. Por se tratar de um FIP, ainda que esse produto, na minha visão, ele tem um risco bem inferior a, por exemplo, a compra de ações em bolsa, pela natureza dele, ele tem ativos que são geradores de caixa com alta previsibilidade e ainda tem um gestor profissional monitorando esse investimento e atuando através do conselho de administração da empresa investida, ainda assim ele, pela regulamentação da CVM, tem essa restrição de ser para investidor qualificado. E vale lembrar que a instrução da CVM nova 554, ela coloca o investidor qualificado agora como patrimônio declarado de 1 milhão. Sim. O novo investidor qualificado. Sim, exatamente. Pergunta 5. Qual a diferença entre cota de negociação e cota patrimonial? A cota de negociação é a que vocês acompanham no dia a dia, no mercado secundário, do XPO11 sendo negociada na Bovespa. A patrimonial, ela na prática, ela é uma cota que todo ano ela vai sendo reduzida a taxa das despesas do fundo, né, desses custos que o fundo tem. Então ela carrega o investimento que o fundo tem nas ações preferenciais da Asteri a custo, tá, vai contabilizando as despesas e com isso a cota patrimonial vai sendo reduzida gradualmente ao longo dos anos. Essa é a diferença. Perfeito.
Pergunta 6. É possível os valores da cota de negociação e da cota patrimonial divergirem? Sem dúvida. É possível e provável. Pelas razões que eu coloquei aqui. A cota no mercado secundário ela vai sofrer influência de diversos fatores. Por exemplo, expectativa de retorno que os investidores exigirão para comprar essa cota no mercado secundário. Efeitos macroeconômicos, da taxa de juros, risco, questão de liquidez. Então tem uma série de fatores que vão influenciar a precificação dessa cota no mercado secundário. A cota patrimonial, ela segue essa dinâmica que eu coloquei. Se você quiser saber qual é a cota patrimonial de dezembro de 2016, eu já tenho uma alta previsibilidade dessa cota patrimonial. Vai ser a cota patrimonial de dezembro de 2015, menos os custos de um ano que o fundo irá incorrer. Então, é basicamente aproveitando isso. Um gancho aqui dessa pergunta, a tendência delas convergirem, como é que é? Não existe essa relação necessariamente, tá? A cota patrimonial você não marca no fundo, pelo menos até agora, nesse fundo. A gente marca a custo, como eu disse, o valor do investimento. Elas poderiam ter uma tendência de convergência se a precificação na carteira do fundo fosse a valor econômico, ou seja, o administrador ele avaliasse na hora de fazer a parte de controladoria do fundo uma estimativa do que seria o valor justo das ações preferenciais que o fundo tem da Astre e colocasse esse valor ali. Uhum. E aí, se o mercado secundário precificasse ao valor justo, essas contas elas convergeriam. Uhum. Mas não é dessa forma que acontece. No fundo, o balanço do fundo ele precifica a custo. E o mercado secundário é o mercado secundário, é compra e venda diariamente. Tá claro. Pergunta 7. Como o investimento nas ações preferenciais da Astre está marcado no fundo? A custo. É o que eu acabei de dizer. Isso. 8. Quais os detalhes dos ativos do fundo? Como eu disse, são 2 ativos. Na verdade, o fundo ele tem um ativo, que são ações preferenciais da Astre Energia S.A. O que é a Astre Energia S.A.? É uma casca, é uma holding company que não tem absolutamente nada a não ser investimento em 2 companhias, Gargaú e Pipoca. A Astre, ela tem 100% de Gargaú, que é a usina eólica, e 51% de Pipoca. Os outros 49% de Pipoca são da CEMIG, que é a pequena central hidrelétrica. O FIP, ele tem 13.820.000 ações preferenciais da Astre. A Astre tem um total de 40 milhões em uma ação. Então isso dá, para ser exato, 34,55% do capital total da Astre. Isso é o que o FIP Ômega tem. Só que ele tem apenas ações preferenciais, ele não tem ações ordinárias. E o capital da Astre está dividido metade em ordinárias, metade em preferenciais. Então, quando a gente olha para as ações preferenciais, o FIP Ômega tem 69,1% das ações preferenciais da Astre, que são as ações que têm essa senioridade e, portanto, valem mais do que as ações ordinárias da Astre. Beleza. E os ativos em si, só para estar aqui na resposta, só para complementar, Gargaú é um parque eólico que tem 28,05 megawatts de capacidade instalada, tem um fator de capacidade de 27,5%, que significa dizer que é o que interessa no setor elétrico, é energia assegurada, é o que você transforma em dinheiro. Gargaú tem 7,7 megawatts médios de energia assegurada. Toda essa energia contratada no âmbito do Proinfa, onde a Eletrobras é o agente repassador. No caso de Pipoca, Pipoca tem 20 megawatts de energia de capacidade instalada com um fator de capacidade de 51%, tá? Que leva a uma energia assegurada de 10,2 megawatts médios. Pipoca está com seus contratos no ambiente que a gente chama do ACL, que é um ambiente de contratação livre. Então são contrapartes com contratos de longo prazo. Os contratos de Pipoca vão até 2025 e é um contrato bilateral que você registra
na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, para quem não está familiarizado, é como, fazendo uma analogia para o nosso mercado financeiro, é como se fosse uma CBLC ou uma CETIP. É uma Perfeito. Câmara de liquidação do setor elétrico. Legal. Pergunta 9 do FAQ. Como funciona a estratégia de investimento do FIP XP Ômega? Aí aquilo que eu acredito já ter respondido na introdução, quando eu falei exaustivamente de como funciona o veículo. Então, são ações preferenciais da Astre, que tem essa preferência e cumulatividade, onde até o preferencialista receber o IPCA mais 7,5%, isso é importante, IPCA mais 7,5% sobre o que o FIP pagou pelas ações preferenciais da Astre. Tá? Então, se a gente fizer uma analogia, o FIP pagou o equivalente, entre aspas, a R$100 por cota do FIP. Ele emitiu cotas a R$100, pegou esse dinheiro, deduziu os custos de emissão, pegou esse dinheiro e comprou ações preferenciais da Astre a R$ 7,75 por ação preferencial da Astre. Esse R$ 7,75 que ele pagou é a base da onde calcula-se o IPCA mais 7,5%. E isso que o preferencialista tem que receber. Até ele receber isso, vamos dizer que num determinado ano, esse IPCA mais 7,5% ao ano tivesse dado R$1 por ação. Tá? Vamos botar uma conta simples aqui. Vamos dizer que tenha sido pago 50 centavos por ação preferencial. Os outros 50 centavos vão sendo acruados a IPCA mais 7,5%. Além do IPCA mais 7,5% no ano seguinte sobre os R$ 7,75 que foram pagos pelas ações preferenciais. Então, essa cumulatividade é que está na estratégia, vai rentabilizando ao longo dos anos até outubro de 2032. Ok. Pergunta 10, Bruno. A rentabilidade teórica de IPCA mais 7,5% ao ano é a máxima rentabilidade possível para os acionistas preferencialistas? Até outubro de 2032, sim. Você tem um cap no estatuto da Astre que diz o seguinte, olha, todo e qualquer rendimento distribuído para o preferencialista, para os acionistas da Astre, ele vai preferencialmente para o preferencialista até esse cap de IPCA mais 7,5%. Isso vale até outubro de 2032. Depois de outubro de 2032, você tem, como eu disse, 34,55% de uma empresa que tem 100% de Gargaú e 51% de pipoca. E aí você vai receber dividendos que essa empresa vier a gerar depois dessa data com a tua participação no capital. Perfeito. Pergunta 11. Como fica a estrutura do investimento após 2032? É o que eu acabei de responder. É isso aí. Pergunta 12. Quando são efetuados os repasses de dividendos aos cotistas do fundo? Os repasses são semestrais. Todo último dia útil de maio e novembro de cada ano é quando é creditado o valor do repasse aos cotistas. Já me antecipando aqui, indo para a próxima pergunta, que é quando que esse direito é conferido, né? Funciona igual cota desse fundo, como as cotas são listadas em bolsa, funciona igualzinho a uma ação listada que fica ex-dividendos quando anuncia o dividendos. Então, o direito do crédito, pelo regulamento do fundo, ele é definido no 10º dia útil do mês corrente do pagamento. Então, no 10º dia útil de maio, você divulga o valor a ser pago no último dia útil de maio e, a partir daquele dia, as cotas passam a ser negociadas ex-direitos. Então, o administrador chega lá, pega o extrato de quem era cotista no 10º dia útil de maio, por exemplo, agora em novembro de 2015, a gente teve um pagamento. No 10º dia útil de novembro de 2015, quem era cotista tinha esse direito. No último dia útil, que se eu não me engano foi no próprio dia 30 de novembro, foi feito o crédito em conta para esses cotistas. E antes disso é enviado um comunicado já que a gente disponibiliza inclusive no site. Sem dúvida, assim que a gente define, e aí já pegando o gancho e me antecipando a uma pergunta que vai surgir mais à frente, a gente define isso no âmbito do Conselho de Administração da Astre. Isso funciona diferente, por exemplo, de distribuições de um fundo imobiliário ou de outros fundos, porque aqui a gente está falando de um fundo de private equity que tem embaixo empresas, né, que são SAs de capital fechado, que tem que passar as suas
RCAs, né, as reuniões de conselho de administração, definir os seus dividendos, fazer o dinheiro subir até a Asteri, para então o conselho de administração da Asteri deliberar sobre o pagamento que ele vai fazer, né, de dividendos para o preferencialista. E aí então a gente solta um comunicado ao mercado dizendo, olha, que nem foi agora em maio, o valor por cota, né, a ser distribuído, o repasse de dividendos será de R$ 4,44 por cota, ficando ex no dia 14, 15, 13 de novembro, eu não lembro exatamente, é o 10º dia útil do mês, e sendo pago no dia 30 de novembro. É assim que funciona a sistemática. Então, por exemplo, o próximo pagamento, maio de 2016. Em maio, início de maio de 2016, teremos uma reunião de conselho de administração da Asteri, onde haverá uma deliberação do valor a ser pago. Essa deliberação ela leva em consideração uma série de fatores, leva em consideração a geração de caixa dos ativos de baixo, leva em consideração exigência de covenants do BNDES nas empresas de baixo, leva em consideração risco do setor, né, então a prudência de reter mais caixa ou menos caixa nas empresas de baixo, a possibilidade de poder fazer esse caixa subir, porque isso depende do lucro contábil das empresas. Então tem uma série de fatores que são fatores que são levados em consideração na reunião de conselho de administração da Asteri e uma vez definido, comunicado a mercado, como você bem disse, e segue o trâmite normal. Não, perfeito. Bom, pessoal, é natural que algumas perguntas aqui a gente vai ter um pouco de overlap na resposta, mas elas conversam entre si, então, porque está falando de um mesmo produto, então a proposta aqui é passar informação, então, Bruno, acho que não tem problema a gente ser um pouco repetitivo, a proposta aqui é essa mesmo. Maravilha. Bom, pergunta 13, essa daqui a gente já passou por ela também, quais os cotistas têm direito aos repasses de dividendos do fundo. Pergunta 14, caso o cotista negocie a sua cota após a data de direito aos repasses, o mesmo perderá o benefício? Acho que você também já... ficou ex naquela data. Quem era cotista no 10º dia útil é quem tem o direito. Quem comprou no 11º, que a cota, no caso, está sendo negociada ex-direitos, é como o próprio nome diz. Ele não vai receber aquele pagamento. Ex-direito. Ele vai receber o do próximo, perfeito, mas aquele já ficou ex. Legal. Pergunta 15. Os proventos são isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física? Sim. Isso é um ponto muito relevante que gerou um tumulto no passado recente agora. A gente teve esse ano a instrução normativa 1585 da Receita Federal, onde basicamente, e aí eu vou fazer um disclaimer aqui, eu não sou advogado, tá? Mas eu conversei com alguns advogados. Basicamente, o entendimento da Receita, que foi alterado, vamos dizer assim, em relação à legislação vigente, é que, olha, quando um fundo ele recebe dividendos que, no Brasil, por enquanto, são isentos de tributação, e ele repassa esses dividendos automaticamente aos seus cotistas, isso passou a ser interpretado pela Receita como não um recebimento de dividendos pelo cotista, mas um resgate ou amortização do fundo. E aí, no resgate de um fundo, você tem o imposto de renda retido na fonte. Então, essa foi a interpretação. Porém, o FIP de infraestrutura, ele está respaldado por uma lei, que é a 11478, que, em primeiro lugar, uma instrução normativa da Receita não pode se sobrepor jamais a uma lei. Ela é uma interpretação da lei. Em segundo lugar, a própria instrução normativa, se eu não me engano, no artigo 33, ela trata da questão do FIP de infra. Né? Por quê? Porque o FIP de infra, ele é isento, hoje, pela lei vigente, no recebimento de qualquer provento e é isento no resgate e amortização de cota. Você não paga. Se você vender a cota no secundário com ganho de capital, o imposto sobre esse ganho de capital é zero. A alíquota de imposto é zero hoje. Então, se você resgatar e ganho de capital. Para pessoas físicas. Para pessoas físicas, tá? Então, o CIT, ele, com a mudança da instrução, quer dizer, com essa nova instrução normativa da Receita, houve um problema operacional no CIT, segundo ele nos informou, inclusive comunicou ao mercado, no próprio dia 30 de novembro, através de um comunicado ao mercado. Ele teve uma questão operacional, porque os sistemas todos estavam programados para reter o imposto de renda no repasse de dividendos, e
ele não fez a distinção de que no caso do ômega se tratava de um FIP de infraestrutura. Logo, não, para pessoas físicas não deveria haver qualquer tipo de retenção. Isso foi corrigido imediatamente no dia seguinte, então no dia 1º de dezembro, as pessoas físicas receberam os 15% que tinham ficado retidos no dia 30 e o CIT corrigiu essa questão interna no sistema operacional deles, de forma que eu espero que na distribuição de maio de 2018 isso não se repita. Legal. A pergunta 16 a gente já respondeu, que é o fundo é isento de IR também para ganho de capital. Sim. Sim. E aí eu vou antecipar então aqui a pergunta 21, Bruno, porque ela tem a ver com esse mesmo tema de isenção, que é como funciona a tributação para PJ e por que isso no tempo foi alterado? Tá, boa pergunta. PJ era isento no repasse de dividendos porque se tratava de dividendos, não por ser uma PJ, né? Uhum. Então, dividendos, a interpretação era que o dividendo, você está recebendo um dividendo, o fundo é apenas um pass-through automático, não haveria qualquer incidência de imposto retido na fonte. Quando a Receita soltou essa instrução normativa, mudou a interpretação. A Receita, o que ela disse? Não, você está resgatando cota, é como se você estivesse resgatando. Uhum. Logo, há que incidir um imposto de renda retido na fonte. Então, PJ, o CIT, que é o administrador, passou na interpretação deles e na leitura da instrução normativa a reter os 15% de IR na fonte. Então, isso foi uma mudança que ocorreu. Você sabe dizer quando? Foi agora nesse repasse de novembro, porque a instrução normativa da Receita, ela de agosto, se eu não me engano, desse ano. Então, a partir de agora... A partir de novembro, pessoa jurídica... Vai ter incidência de imposto de renda também nesses países. No repasse de dividendo, tem a retenção de 15% de IR na fonte. Tá claro. Então, vamos voltar aqui para a pergunta 17 do FAQ. O que significa saldo atualizado de dividendos acumulados e não pagos, divulgado mensalmente no comunicado ao mercado? Essa é uma informação que a gente gosta de passar para o mercado toda vez que é divulgado o IPCA mensal. O que significa esse saldo acumulado e não pago? Significa o seguinte, o exemplo que eu dei anteriormente, dos R$7, vamos esquecer por um momento cotas do FIP ômega, vamos esquecer XPOM 11, tá? Como é que é feita essa conta? Os R$7,75 que o FIP pagou pelas ações preferenciais da Astre, eles têm esse IPCA mais 7,5 cumulativo ano a ano. Como a Astre vem pagando menos do que o IPCA mais 7,5 ao ano, eu venho tendo um acúmulo a receber. Né? Esse acúmulo é o saldo a pagar. Uhum. Então vamos dizer que eu tenha R$5 por ação preferencial para receber, R$6, R$7. Como é que a gente faz a conta? A gente pega esse saldo acumulado a pagar, que ele ainda não foi pago, tá? A gente multiplica, porque ele é um saldo por ação preferencial da Astre, multiplicamos pela quantidade de ações preferenciais da Astre que o FIP tem, que são as 13.820.000 ações preferenciais que eu mencionei, e dividimos pelo número de cotas do FIP ômega, tá? Que são 1.102.400 cotas. Então, a gente faz essa conta e aí dá um valor por cota, que seria o espelho do que o FIP tem a receber, que está acumulado e ainda não foi pago. É esse saldo. Ele é ajustado todo mês, então todo mês quando sai o IPCA, a gente corrige esse saldo por IPCA mais 7,5% ao ano no período mensal e deduz de algum pagamento se tiver ocorrido algum pagamento. Então, por exemplo, todo mês de maio e novembro, o saldo acumulado do final do mês, ele vai ser provavelmente menor do que o do mês anterior, salvo se o pagamento que for feito for inferior à correção do IPCA mais 7,5 de um único mês, né? O que tende a ser maior o pagamento. Então você, se eu não me engano, a gente vinha em outubro de 2015 agora, o saldo acumulado era da ordem de R$ 26,05 por cota, se eu não me engano, e ele terminou em novembro da ordem de R$ 23,60 e poucos, alguma coisa. Por que ele terminou menor? Porque houve o pagamento de R$ 4,44 por cota em novembro. E aí vai. Aí em dezembro ele vai ser maior, em janeiro maior, até chegar a maio. Aí quando chegar a maio vai ter um pagamento, que eu não sei dizer de quanto será, e isso vai abater desse saldo. E esse saldo vai crescendo ao longo do tempo com o IPCA mais 7,5 ao ano. Perfeito.
Aproveitando, só para enfiar uma pergunta aqui, no relatório você coloca também uma previsão de quanto que deve ter aí de cada pagamento, né? Sim, a gente bota uma estimativa de um yield de quanto vai ser o pagamento, isso está no nosso relatório mensal. Isso não é garantia, né? Como eu disse, é estimativa com base numa previsão de fluxo de caixa que ela é reavaliada todo mês, e quando a gente senta na reunião de conselho da Aster, é quando a gente olha de fato o que aconteceu e daquele momento o que é a previsão para frente e quanto que a gente pode efetivamente pagar naquele determinado ano. Sempre tomando cuidado para que o pagamento de maio e de novembro eles sejam similares, né? Então não adianta a gente pagar um valor muito maior em maio e chegar em novembro e o caixa foi todo consumido, não vai ter caixa para fazer o pagamento de novembro. E então o nosso objetivo aqui é fazer com que, dentro do possível, os rendimentos distribuídos eles sejam crescentes e graduais ao longo do tempo, tá? Até um momento que vai permitir um pagamento maior quando você não tiver um endividamento nas empresas embaixo. E acho que vale destacar também, Bruno, que esse relatório que a gente mencionou agora, ele também fica atualizado no site da XP Gestão, o site é aberto, todo mundo pode entrar no site da XP Gestão, baixar o relatório. O relatório ele é sempre formulado com um mês depois com relação ao fechamento do mês subsequente. Então agora foi lançado o relatório de outubro, porque depois de um mês foi finalizado em novembro o relatório de outubro que a gente disponibiliza no site. Então ao final de dezembro a gente pretende disponibilizar aí o relatório de novembro e assim sequencialmente. Sim, isso acontece, só para deixar claro, Felipe, isso acontece porque tem um lagging de timing para a gente receber as informações das empresas. Pensa até para elas fecharem. Elas fecharem. Pensa que isso aqui são SAs, que tem que fechar o balanço delas mensal. Esse balanço não é auditado. O do final do ano é um balanço auditado que demora mais, mas o balanço mensal não é auditado, mas eles têm todo um sistema de contabilidade. No caso de Pipoca, tem um sócio, que é a CEMIG, tem que bater o martelo. Então tem uma governança e um processo que torna isso um pouco, vamos dizer, mais dilatado, né? Pois é. Ok, pergunta 18. Quando o cotista receberá integralmente o saldo de dividendos acumulados e não pagos? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu também. Não há uma data que eu possa definir aqui, tá? Por quê? Porque isso vai depender de N fatores. O que eu posso dizer é que nós temos uma previsão hoje no nosso modelo e essa previsão ela é dinâmica, ela muda mês a mês em função do que acontece com o fluxo de caixa das empresas investidas, do que acontece com o cenário macro, né, IPCA, TJLP, taxa de juros, etc., tá? E da nossa capacidade de conseguirmos reduzir capital em Gargaú, que é a única empresa que a gente reduz capital. Pipoca é mais complexo, porque temos um sócio, que é a CEMIG. Gargaú, nós somos donos 100% de Gargaú. Mas tem o BNDES, que ele precisa dar um waiver para essa redução de capital. E os próprios covenants que o BNDES tem, tanto em Gargaú quanto em Pipoca, que não são covenants triviais, né? São covenants pesados que exigem que você mantenha um nível elevado de caixa nessas companhias. Por isso é que nos relatórios, quando vocês olham lá, vocês sempre vão ver a gente falando, olha, o nível de caixa sólido que nos dá o conforto em relação ao risco de crédito, né? do recebimento desse saldo acumulado a pagar. Mas por que esse não paga logo? Porque o BNDES não deixa. O BNDES está lá, e com razão, né? Ele emprestou o dinheiro quando tinha um risco alto, quando as usinas não existiam. Agora que elas estão prontas, gerando caixa, o BNDES fala, tudo bem, maravilha, pode pagar o seu dividendo de acordo com o seu lucro contábil, mas reduzir o capital, peraí, vamos com calma, mantenha esse caixa aqui porque você ainda me deve. A dívida com o BNDES é uma dívida longa, que ela vai até 2025, 2026. Tá? Então tem essa questão da passagem do caixa gerado nas empresas de baixo para cima, que se você assumir que você consiga uma redução de capital mais agressiva, a resposta aqui para quando você paga esse saldo acumulado a pagar, ela encurta. Mas isso não seria possível antes de 26, então? Não, isso pode ser possível antes de 2026 com a concordância do BNDES.
Tá? Assim, se o BNDES vai concordar ou não, é uma outra discussão. Hoje, a gente tem feito reduções de capital em Gargaú, né, mas o espaço para continuarmos a fazer redução de capital sistematicamente no volume que nós temos feito, ele vai reduzindo no tempo. Porque pensa o seguinte, imagina que você constitui uma empresa com capital social de 50 milhões de reais. Aí você já reduziu 30 milhões de reais. Teu capital social é de 20. Você vai reduzir mais quanto? Você pode reduzir mais 20, vai deixar o capital social zero? O BNDES não vai permitir isso. Então você tem um limite. Aí você passa a ficar refém do teu lucro contábil, que é crescente no tempo, que é bom. Mas a velocidade do crescimento desse lucro contábil é mais lenta. Então eu diria o seguinte, hoje a nossa previsão é de que o saldo acumulado a pagar ele vai ser integralmente quitado em 2025, 2026. Tá? Integralmente quitado. Isso não quer dizer que você não vá, até lá, receber ao longo dos anos um rendimento superior a IPCA mais 7,5. Ok? Porque você vai pagando isso ao longo do tempo. O que faz esse prazo ter sido dilatado no tempo? Porque a nossa previsão quando do IPO era que isso estivesse sendo quitado ali próximo a 2018, 2019. Né? É a questão da redução de capital, que nós tínhamos uma expectativa de reduzir capital de forma mais agressiva e com o cenário do setor elétrico, o BNDES, ele está exigindo um conservadorismo maior e manutenção do caixa nas empresas e principalmente um IPCA mais alto, né? O que não é ruim. Não é ruim porque a gente vai receber mais dinheiro, só que o IPCA mais alto, até que a empresa consiga pagar isso, né, cobrar isso do seu cliente, porque o contrato da empresa não é IPCA, é IGPM, e que você consiga, no tempo, ter lucro contábil para pagar esse IPCA mais alto, é como se você tivesse alongado, entre aspas, a duration do teu recebimento no tempo. Tá? Como a gente tem, voltando para uma das perguntas anteriores, como a gente tem esse cap de IPCA mais 7,5, se a gente alonga no tempo o nosso recebimento, isso não necessariamente é algo negativo. Eu particularmente vejo até como algo positivo, desde que nós recebamos esse valor integral até outubro de 2032. Por quê? Porque se a gente receber agora, vamos dizer que a gente receba agora tudo. Maravilha, no ano seguinte a distribuição poderia dar IPCA mais 10. Né? Vamos dizer que o IPCA mais 7,5 tenha dado 10 milhões e a gente tenha 15 milhões de caixa para distribuir. Os outros 5 milhões vão para o acionista ordinarista, não vão para o preferencialista, porque a gente está limitado a esse IPCA mais 7,5. Ao passo que, quando a gente vai alongando esse duration no tempo, todo o caixa distribuído vai para o preferencialista. O que o preferencialista receberia 100% do caixa distribuído até 2019 e receberia um percentual menor a partir de 2020, 2021, ele passa agora a receber 100% desse caixa até 2025 e vai recebendo menos a partir de 2026 em diante. E por que 2026? Porque aí eu zerei a minha dívida com o BNDES. Aí não tem mais a questão da redução de capital, eu posso fazer com a anuência da ANEEL, mas eu tenho mais liberdade. Perfeito. Vamos dar uma acelerada para a gente manter a pauta aqui. Número 19, a pergunta: há risco do saldo de dividendos acumulados e não pagos não ser pago? Sim, há um risco. Como eu disse, é um investimento de renda variável. O risco são os ativos de baixo não terem caixa suficiente até outubro de 2032 para fazer esse pagamento. Né? Como a gente tem uma estrutura sênior no capital e há um colchão muito grande que dá conforto para a gente, nossa visão hoje é que esse risco é muito baixo. Perfeito. Qual o retorno esperado para quem adquirir cotas no mercado secundário? Todo relatório mensal, a gente coloca uma tabela que é uma tabela de sensibilidade em relação à expectativa da taxa interna de retorno, IPCA+, vis-à-vis o preço de compra no mercado secundário. Tá? Então é uma tabela dinâmica, eu sugiro consultar o último relatório mensal e esse cálculo é feito de que forma? É feito através de um modelo econômico-financeiro que nós temos das usinas e do fundo, modelo esse que ele prevê os pagamentos futuros, né, e calcula o que seria essa taxa interna de retorno. Obviamente esse modelo ele envolve premissas, né, que a gente coloca ali que podem estar equivocadas, para o bem ou para o mal. Perfeito.
Pergunta 22 a 21 a gente já passou. Pergunta 22. A medida provisória 668, que minimiza os custos da crise hídrica para o sistema elétrico, apresenta algum impacto positivo ao fundo? É cedo para dizer. A gente está discutindo isso com a Ômega Energia, já questionamos eles a respeito desse ponto. Essa medida, ela transformada em lei, ela precisa ainda de regulamentações. Então, é cedo, tão logo a gente tem uma clareza maior, a gente vai se posicionar através dos nossos relatórios do impacto dessa medida. Mas, basicamente, para quem não conhece a medida, ela trata de uma questão de redução desse risco hidrológico. Hoje, 2014 foi um ano muito ruim, 2015 é pior do que 2014 em termos de hidrologia no Brasil. Então, o GSF, que é um indicador do setor, está abaixo de 1, que significa dizer que as usinas, de uma forma geral do sistema, estão gerando menos do que a energia assegurada delas, e isso está apresentando uma conta para o setor gigantesca. E aí a discussão é como que a gente mitiga esse risco e quem paga essa conta, né, que seremos nós, como ou contribuintes ou consumidores de energia, mas a discussão é quem paga essa conta, de que forma e como que a gente organiza isso. Então essa medida provisória trata dessa questão, seria um seguro que estaria sendo cobrado na tarifa de energia de todos os consumidores no Brasil, nós pagando esse seguro, e esse seguro serviria exatamente para colchão da redução desse risco hidrológico. Mas é cedo para dar uma resposta efetiva. Já adiantando e aproveitando aqui o gancho, a gente tem uma pergunta de um assessor que questiona essa parte de como é que está o reservatório de Pipoca e qual a perspectiva disso. Tá, Pipoca não tem reservatório, né? A maioria das pequenas centrais hidrelétricas são usinas a fio d'água, que a gente chama. Então ela está no leito do rio e aí é vazão do rio mesmo. Um rio com uma vazão, um fluxo de água bom, ela vai passar pela turbina e vai gerar. Sem vazão, não passa pela turbina e não gera. O que eu posso dizer em relação a Pipoca em 2015 é que é um ano muito ruim. Não há como falar diferente. Então a vazão tem sido muito baixa, a geração ela está na ordem de 30% da energia assegurada, não é que esteja 30% abaixo da energia assegurada, ela está 70% abaixo da energia assegurada. Em alguns casos a gente está tendo que, porque aí você tem outras questões técnicas, que você tem uma série de condicionantes ambientais, então você não pode fazer com que toda a água passe pelas turbinas, que senão você deixa o rio sem água e aí mata os peixes, e você não pode, você tem que manter um mínimo de fluxo de água no rio. Então, em alguns casos, em alguns meses, Pipoca praticamente não tem gerado. Então, isso é uma questão difícil de prever, é meteorologia, né? E tem impactado negativamente Pipoca. O outro lado, se a gente quiser olhar o copo meio cheio aqui, é que mesmo com esse cenário catastrófico do ponto de vista de geração física para Pipoca, a empresa está apresentando lucro, está pagando a dívida com o BNDES, está gerando caixa, EBITDA com a sua margem elevada, bem pior do que a gente estimava, porque a gente estimava, né, gerando a energia assegurada. Mas o business é um business tão resiliente que ele gera menos caixa, mas ele paga a dívida, ele dá lucro, ele vai pagar dividendos muito menor do que a gente estimava nesse cenário. Né? Mas mostra a resiliência do negócio. Você acha que esse é o maior risco do negócio, a falta de chuva, ou existem outros riscos aí que você... Eu acho que o maior risco do negócio é a falta de chuva e a falta de vento. É isso. Até quando a gente constituiu esse portfólio, a gente falava muito na época do IPO que por serem usinas relativamente próximas, Gargaú está no norte do Rio e Pipoca no sul de Minas Gerais, e uma ser fonte hídrica e a outra ser fonte eólica, isso ajudava a mitigar esse risco, que na nossa visão é o principal risco. Porque geralmente quando chove menos, venta mais e vice-versa. Isso não é necessariamente uma verdade, pode ser que um mês não chove e não vente, e pode ser que um mês chova muito e vente muito, mas geralmente essas fontes elas servem para contrabalancear. E na prática tem se mostrado uma realidade, o que é muito positivo. E para o FIP, Ômega, como o FIP tem 100% de Gargaú e 51% de Pipoca, o fato desse balanço estar pendendo favoravelmente à eólica e não à hídrica tem sido positivo para o FIP. Então, assim, se você me perguntar o que eu prefiro que chova muito e vente muito.
né, especificamente em cima da bacia de Pipoca e vente ali no norte do rio onde está Gargaú. Mas se tiver que escolher uma fonte para ir mal, eu prefiro que vá a hídrica, porque a eólica é mais representativa no resultado da Astere do que a hídrica. E é o que tem acontecido na prática. Perfeito. Detalhamento de metodologia do cálculo dos dividendos pagos. Eu, enquanto cotista, consigo fazer? Como é que funciona? Não, aí você vai ter que ter um fluxo de caixa e uma estimativa, quer dizer, é uma conta de previsão. Você vai ter que pegar e projetar o que você acha que é o fluxo de caixa de Gargaú, o fluxo de caixa da Astere, o quanto que vai ser o lucro contábil, quanto que poderia pagar para cima de dividendo, aí tem detalhes do covenant do BNDES que tem que reter caixa embaixo, então às vezes você não consegue distribuir 100% do lucro e ter essas projeções. A gente tem um modelo, o modelo ele é proprietário, mas a gente não pode disponibilizar esse modelo porque ele envolve acordos de confidencialidade com a Ômega Energia, né, que nos propiciou uma série de informações e continua, mas ele é um modelo de fluxo de caixa descontado. Agora, a gente disponibiliza, sim, as nossas premissas, que são aquelas premissas de distribuições ano a ano no relatório, onde ali você pode fazer a conta, né, dos próximos 5, 6 anos, 7 anos, que é o que a gente fornece para frente, do que está como estimativa de distribuição de dividendos, né? Lembrando, de novo, eu gosto sempre de fazer o disclaimer, aquilo não é uma certeza, envolve uma série de premissas no modelo que podem se verificar conservadoras ou agressivas, dependendo do cenário vivido na prática. Perfeito. Onde é possível buscar os relatórios? Isso a gente já falou no próprio site da Gestão e também na BMF. Sim. Qual o impacto que a tragédia, essa pergunta o pessoal tem feito bastante também, qual o impacto que a tragédia de Mariana pode ter na PCH Pipoca? Essa é uma excelente pergunta. Eu fiz muito essa pergunta para o pessoal da Ômega Energia. Na próxima reunião de conselho, inclusive, isso vai ser pauta de discussão de maiores esclarecimentos, mas, segundo a própria Ômega Energia, a resposta é nenhum impacto. E aí você tem que ver exatamente, ela está na bacia do Rio Doce, que foi uma bacia afetada violentamente pela tragédia em Mariana, mas você tem que ver aonde exatamente que está a usina, se está a jusante, a montante, para entender o impacto nesse fluxo. Então, hoje a resposta oficial da Ômega Energia é que o impacto é nulo. O que tem impactado mesmo é a ausência de chuvas. Perfeito. E aí, como a gente já elencou aqui algumas perguntas de assessores, eu vou já emendar também com perguntas de assessores que a gente tem aqui anotado. Vamos lá. No preço atual do XPON, do ativo, como fica a taxa de retorno? Seria IPCA mais quanto? Como é que a gente faz essa conta? Tá, essa conta é a conta que a gente solta no nosso relatório, naquela tabela que está no final do relatório, e que, como eu disse aqui, é o fluxo de caixa descontado da estimativa de todos os pagamentos vis-à-vis o preço que você pagou. Então, essa conta é uma TIR, né, uma taxa interna de retorno, onde ela pressupõe o seguinte, ela pressupõe que você comprou a cota no mercado e vai levar a cota desse fundo a vencimento, a perder de vista, e vai viver o fluxo de caixa dessas usinas e o pagamento de dividendos. Inteiro. Tá? Inteiro, ao longo da vida. A gente considera no nosso modelo base algumas premissas que, na minha opinião pessoal, são conservadoras, como, por exemplo, um valor de perpetuidade para Gargaú igual a zero. Significa dizer o seguinte, chegou lá em 2032, a usina eólica vale zero. O que a zero eu compro, não vale zero. Algum valor de perpetuidade tem. O que vai acontecer em 2032, se nós vamos ter que fazer algum investimento adicional mais relevante para trocar as pás, botar um aerogerador mais moderno, que dê uma capacidade de geração eólica maior e conseguir uma autorização nova da ANEEL para, num leilão específico, vender uma energia e ter um PPA de longo prazo, eu não sei dizer. É o cenário mais provável, na minha opinião, que você faça um overhaul na sua planta e venda essa energia com horizonte de longo prazo para frente. Mas a gente não trabalha com isso no nosso cenário base. Trabalhamos com valor de perpetuidade zero. No caso de Pipoca, a gente trabalha com uma renovação da autorização, que tem previsão já na autorização concedida à Pipoca, por uma renovação automática de mais 20 anos. Então ela vai até 2031,
renova por mais 20 até 2051, isso é uma autorização, e em 2051 é o mesmo caso de Gargaú, vale 0. Volto a dizer, 0 a 2051 pipoca, eu compro, porque uma pequena central hidrelétrica dura tranquilamente mais de 50 anos de vida. Né? O pesado do investimento já foi feito, que é concreto, é barragem, tem lá a casa de máquinas. A estrutura está montada. Você está lá, a estrutura está montada, o rio está lá, só se o rio secar. Aí não vai fazer sentido mesmo ter a casa de máquinas lá. Mas se o rio não secar, você tem lá uma energia para ser gerada, você vai poder ter que fazer um investimento aqui, trocar uma turbina, que tem manutenção prevista no nosso modelo, inclusive, anualmente. Você tem um OPEX de manutenção que você troca, as peças se desgastam e precisam ser trocadas ao longo da vida útil da usina. Então, a TIR é isso, é o nosso modelo de fluxo de caixa descontado, você vivendo ad eterno esse fluxo de caixa com essas premissas que eu considero conservadoras, na minha opinião. Perfeito. E para fechar aqui, faltam 5 minutos para a gente fechar. Nos últimos dias a gente tem visto aí uma queda do XPOM 11. O que vem motivando essa queda? Qual é a explicação desse movimento? Eu não tenho assim, a explicação, eu não tenho a bola de cristal para saber a explicação exata de por que os investidores estão decidindo vender e a ponta compradora está, vamos dizer assim, mais tímida. Você acha que alinhamento de expectativa com relação aos pagamentos pode estar impactando? Eu acho que pode, aí depende. A gente tem procurado deixar isso de forma muito transparente e clara ao longo dos relatórios, conversas e na hora de tirar dúvidas. Mas pode, né? Se tem um investidor que não entendeu exatamente o produto e faz a conta, como eu disse, do IPCA mais 7,5, e nesse ano ele vê o yield que ele recebeu e fala, poxa, está abaixo do IPCA mais 7,5, então o que aconteceu? Se ele pensa nisso aqui como uma debênture, não, é o que eu disse, é um investimento de renda variável com característica de renda fixa. Você vai receber isso provavelmente lá na frente. Mas ele embute riscos diferentes, naturalmente. Então pode ter o efeito da alíquota, da retenção do imposto de renda na fonte, para a pessoa jurídica. Nós tivemos uma troca de base ao longo dos últimos meses, onde... Você sabe quantos por cento era PJ, quantos era PJ? Não sei. Mas no início do fundo era muito pouco, quase nada. E ao longo foi aumentando, algumas pessoas jurídicas olhando isso, porque a taxa interna de retorno, com essas premissas bases, ela ficou tão atraente, que pessoas jurídicas começaram a olhar e falar, olha, mesmo com o imposto tá valendo a pena. Então isso pode ter tido um impacto. Se a gente fizer uma conta, aqui só por alto, né, fazer com vocês, a gente distribuiu esse ano R$ 8,84 por cota. Né, R$ 8,84. A gente está falando aí da cota, está R$ 72, R$ 71, vamos botar R$ 72. Isso por si só, se a gente ano que vem repetir o mesmo valor nominal, a gente está falando de um yield de 12,28%, isento de IR. Se você grossapa isso, divide por 0,85, isso dá 14,44 de yield, tá? De yield bruto comparando laranja com laranja. Se a gente assumir, no nosso último relatório, a gente colocou uma expectativa de distribuição para ano que vem da ordem de R$ 10 por cota. Isso vai depender de uma série de fatores. Mas vamos botar aqui, exercício matemático, vamos botar aqui R$ 9,50 por cota. Tá? R$ 9,50 por 72 dá 13,20 líquido de IR. Se você divide por 0,85, estamos falando de um yield de 15,5. 0,85 pelo IR de 15%. Isso, estamos falando de 15,5. Então, assim, eu não consigo, quando tem essa pergunta de por que está caindo tanto, eu não consigo ver justificativa no fundamento dos ativos. O que está acontecendo com os ativos? Gargaú está indo bem, Pipoca está indo mal. Isso não é novidade para ninguém. Isso tem acontecido desde 2014. Né? Os dividendos estão sendo pagos a despeito, né, dessa crise hídrica. O IPCA está bastante elevado, né, o que não é ruim para a gente aqui, apenas dilata no tempo o nosso recebimento. E os pagamentos estão ocorrendo de forma sistemática. Então, o fundamento não alterou. Até porque a Gargaú é mais representativo também, né? Sim, como eu disse, é 100%, Pipoca 51%. Então não teve alteração de fundamento aqui, não teve. Agora, essa questão do IR, receio do investidor em relação a cenário, eu não sei, eu estaria especulando aqui, eu não tenho uma resposta
objetiva, assim, ó, tá caindo por causa disso, porque teve um grande investidor que precisou vender, eu não sei, entendeu? Não sei realmente. O que eu posso dizer é, o fundamento continua como a gente tem retratado nos nossos relatórios. Não, perfeito. Para fechar, então, é mais movimento de mercado, porque os fundamentos eles seguem mantidos e Sim. me parece que é um investimento de longo prazo que tem ainda muito upside para quem está posicionado. Isso daqui tem pagamentos a serem efetuados e que são muito vantajosos. A gente está falando de um negócio para pessoa física que é isento de IR, que ainda tem bastante acumulado ali, que isso muito provavelmente, como a gente já colocou aqui, com baixíssimo nível de risco, isso não vai ser pago, ou seja, isso provavelmente vai ser honrado. Então a gente está falando de um investimento que é bom deixar claro, é de longo prazo e que tem bastante pagamento a ser feito para o cliente isento de IR. Sem dúvida. Esse a R$ 72, a gente vai estar terminando, vai estar soltando agora no nosso próximo relatório, mas a R$ 72 por cota, a taxa interna de retorno é superior a IPCA mais 14% ao ano, é da ordem de IPCA mais 15% ao ano, isento de IR. Né? Só o que você tem acumulado a pagar dá 1/3 dos R$ 72. É 1/3 que se você acreditar que você vai receber, e eu acredito que vai receber, a gente está falando aqui de 1/3. Então, realmente, não vejo justificativa para essa queda recente dos XPO11. Para fechar, a gente tem mais um minuto aqui. Quantos cotistas do fundo tem, você sabe de cabeça? Não sei, mais de 500. Mais de 500. Mais de 500. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Bruno, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição. A gente fica à disposição. Se você é cliente, é cotista do fundo, você pode acessar o seu assessor de investimentos para tirar dúvidas adicionais. E se você é assessor, você pode entrar também em contato direto com a gente da plataforma de fundos, que a gente vai tratando essas dúvidas aqui direto com o Bruno. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença também. Até a próxima. Obrigado, até logo.